Tudo bem com vocês? Professor Jorge Lacerda na área para mais uma aula de Sociologia. O tema da aula de hoje é Cidadania e Democracia no Brasil. Bem, o que nós vamos estudar hoje vai englobar os períodos de 1822 a 1988, pegando da independência do Brasil à formação da nossa última Constituição. Nós vamos entender que a democracia no Brasil é algo extremamente jovem, é uma bebezinha que ainda está engatinhando. Nós vemos aí todos os desafios que nós temos diariamente em relação à nossa formação democrática, em relação às instituições que formam a democracia, como elas ainda precisam de um acabamento, de um amadurecimento. Isso leva um determinado tempo e nós ainda vamos passar muitas experiências políticas até chegar a uma democracia que de fato atenda os anseios e as demandas de um Brasil que é um país continental com uma história gigante, com possibilidades enormes aí para frente. E do outro lado também temos a cidadania, que foi sendo construída aos pouquinhos, né? A cidadania no Brasil, ela tem, pode dizer que ela tem uma narrativa muito árdua, muito complexa. A formação da cidadania, a conquista de direitos dos indivíduos, ela sempre foi muito lenta, e em momentos que nós estávamos, de fato, começando a progredir em relação à conquista da cidadania, nós passamos por momentos em que essa possibilidade de conquista viu novos desafios, retrocessos, enfim. O primeiro tema deles, então, é o chamado período imperial, que engloba os governos de Dom Pedro I, o período regencial, que vai de 1831 até 1840, quando o Brasil ficou sem um governante específico, apenas regentes, né, governantes provisórios, e o chamado Segundo Reinado, em que Dom Pedro II começa a dar as caras do que é a nação e o Estado brasileiro. Começamos aqui falando da Constituição de 1824, que é uma Constituição outorgada por Dom Pedro I. Essa Constituição tem como uma das principais características manter a elite da sociedade brasileira, os chamados homens bons ou a boa sociedade, com os direitos, com a cidadania, com a participação política, e de um outro lado, o chamado poder moderador, que parecia dar ao Brasil uma cara de um tipo de monarquia constitucional, mas na verdade dava ao imperador um poder de intervir nos outros poderes quando achasse necessário e de alguma forma centralizava, dava uma cara mais absolutista ao poder no Brasil. Isso mostrou-se, do ponto de vista principalmente da cidadania, que as possibilidades do Brasil conquistar primeiros aspectos assim, de uma modernização, né, de sociedades que na Europa já estavam conquistando ideias liberais, progredindo. No Brasil, ela se viu freada nessa primeira Constituição. A cidadania se tornou extremamente restrita para os chamados homens bons, né, o homem branco, livre, de posses, alfabetizado. E pouquíssima participação política. Aqueles que poderiam participar dependiam muito de critérios de renda, enfim, a cidadania era extremamente restrita. Não quer dizer também que não tenhamos lutado para ampliá-la. Temos uma série de revoltas, de protestos, de manifestações, de campanhas, como foram as revoltas regenciais, como foi a Confederação do Equador, como foi a Revolução Praieira, como foi a campanha abolicionista que levou à abolição da escravidão com a Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Então o Império também não é marcado pela passividade da população, mas com poucas possibilidades de ampliar a cidadania, como nós podemos perceber. Já na República, com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, temos o nosso amigo Marechal Deodoro da Fonseca estabelecendo um novo regime político. A ideia desse regime, na primeira Constituição, que sai 2 anos depois, em 1891, era se livrar dos aspectos ultrapassados, chamados aspectos arcaicos do período imperial e monárquico brasileiro. Ali há uma certa esperança do Brasil progredir enquanto república na ampliação das questões ligadas à democracia e à cidadania. Mas em um dos livros de um dos maiores historiadores brasileiros, chamado José Murilo de Carvalho, ele diz que, na verdade, ali o brasileiro assistiu a tudo bestializado. A República Brasileira não foi uma conquista popular. A República Brasileira foi uma imposição de cima para baixo, onde poucas pessoas, de fato, puderam participar desse movimento. Isso foi se mostrando aos poucos como uma possibilidade esfriada, esvaziada, já que com o passar do tempo vimos que a cidadania era extremamente controlada. Observamos isso principalmente como vemos o nosso sistema eleitoral, que era um sistema extremamente corrupto, né? Baseado na ideia do voto do cabresto, do curral eleitoral, da política dos governadores, onde os indivíduos eram controlados pelas elites locais em relação à sua possibilidade de participação política por meio do voto. Não existia nenhum tipo de sistema de fiscalização efetivo em relação a esse processo eleitoral, e uma
cidadania que parecia dar voz ao povo em termos de sistemas eleitorais, na verdade era conduzida por elites locais que, desde o curral eleitoral até o governador e o presidente, principalmente com aquela ideia de política do café com leite, enfim, que mantinha as elites agrárias dentro do sistema eleitoral, dentro da votação, dentro da representação política. Desde o regime militar até 1930, percebemos que, de fato, há uma restrição muito grande aos aspectos da cidadania e uma democracia extremamente tímida e controlada pelas elites. As elites econômicas de um país que ainda era voltado para a agricultura. E aí, por isso que nós chamamos esse período também de república oligárquica ou república do café, enfim. É um momento que a gente observa que ainda existia muito como demanda, né, como aspecto, como possibilidade de desenvolvimento e crescimento quando a gente trata da democracia e da cidadania. E chegamos então em 1930 na chamada Era Vargas, que dura 15 anos. O período Vargas tem 3 períodos significativos. O chamado governo provisório, que vai de 1930 a 1934, o período constitucional, que vai de 1934 a 1937, e o período chamado de Estado Novo, que é uma ditadura varguista, que vai de 1937 a 1945. Nesse período, nós temos todo tipo de efervescência política que uma república poderia ter. Nós vamos de um governo sem constituição, do qual ainda há disputas pelo poder, a consolidação da figura de um governante extremamente popular em um regime democrático e um golpe de Estado que leva a uma ditadura de 8 anos. Nesse período, a gente tem como principal característica não só o aparecimento, como a consolidação da classe trabalhadora brasileira. A cidadania ampliava-se nesse aspecto. Do ponto de vista eleitoral, os direitos de voto são regulamentados, a justiça eleitoral é estabelecida. Do ponto de vista dos direitos trabalhistas, surge uma série de direitos que até hoje compõem a chamada CLT, direito ao salário mínimo, a férias, aposentadorias, enfim, uma série de aspectos que trazia a classe trabalhadora para o seio das questões da cidadania. Entretanto, é uma classe trabalhadora ainda restrita aos aspectos urbanos, ao setor urbano. Essa cidadania, esses direitos trabalhistas, eles não foram estendidos ao meio rural. Entretanto, para que isso se tornasse possível também, temos um governo varguista que é extremamente popular, voltado para as questões sociais e ampliação dos direitos da cidadania, mas também extremamente controlador. Os sindicatos que representavam os trabalhadores, por exemplo, eram controlados pelo governo federal. E de 1937 a 1945, observamos no Estado Novo, de novo um controle que restringiu direitos civis e direitos sociais. Principalmente também os direitos políticos, freando um curto período, um breve período de ampliação da possibilidade de cidadania, que ainda foi extremamente explorado em relação aos direitos trabalhistas, a ideia do Vargas como pai dos pobres, pai dos trabalhadores, enfim, se tornando um governante extremamente popular. Muitos chamam isso de regime populista, onde o indivíduo constrói artificialmente essa imagem de alguém que cede ao povo, para que esse mesmo povo o apoie de maneira incondicional, e Vargas sai dali realmente como um dos presidentes mais populares da história do Brasil até então. Temos até o movimento queremista, na sua saída em 1945, que queria de volta o presidente, pai dos pobres, pai dos trabalhadores, enfim. Depois disso, nós temos o chamado período democrático brasileiro, que vai de 1946 até 1964. Aqui, de fato, tivemos possibilidades da ampliação da cidadania e da democracia no Brasil. Ela funcionou, de fato, ainda um pouco restrita aos centros urbanos, um país em que a maioria da população ela ainda não é alfabetizada, ainda não toma consciência dos seus direitos, mas nós temos a sucessão de presidentes funcionando, nós temos os sistemas eleitorais funcionando, apesar de algumas crises em alguns momentos, mas ele começa a ganhar uma cara diferente dos períodos anteriores. Observamos tanto nos governos de Dutra, depois no governo Vargas de novo, depois no governo Café Filho, que substitui Vargas após o suicídio, no governo de JK, no governo de Jânio Quadros, no governo de João Goulart. Observamos ali que uma democracia acaba funcionando de alguma medida, uma cidadania ainda restrita, principalmente aos setores urbanos, e que vê de alguma forma esse período de possibilidade de crescimento se vê interrompido com o início da chamada ditadura militar. Em 1964, o regime militar se estabelece no Brasil, contrariamente à possibilidade de uma ameaça comunista, enfim, mas são temas mais lá para a história, o professor trabalhar com mais detalhes. Mas nesse momento nós vemos então freadas possibilidades de conquista de direitos, principalmente por conta dos chamados atos institucionais
que foram minando aos poucos, desde o ato número 1 até o ato número 5, os direitos políticos, direitos civis, levando até o AI-5, onde de fato houve um chamado período mais duro da ditadura militar, a partir do ano de 1968, até mais ou menos 1973, 1974, onde tivemos cassação de políticos, cassação de direitos políticos, fim dos partidos, nomeação de governadores e prefeitos nas principais cidades do Brasil. Nós tivemos também nesse processo, nesse período, outro elemento muito importante para compreender, que é a perseguição, a censura que levou ao exílio diversos nomes importantíssimos na política e na cultura no Brasil. E teve também o período da chamada resistência da esquerda, né? Das chamadas guerrilhas urbanas, que levaram a uma resistência maior e mais radical de alguns grupos inspirados nas guerrilhas cubanas, que levaram à Revolução Cubana de 1959 e que acirrou um pouco as relações políticas durante esse período, durante o regime militar. E observamos também que esses 21 anos da ditadura militar no Brasil, com períodos mais brandos e períodos mais duros, né, onde a ditadura se tornou muito mais autoritária, observamos que um período de redemocratização no Brasil não seria tão rápido assim. Então, desde o governo de João Figueiredo, de 1979 para frente, já se desenhava a possibilidade do Brasil repassar dos militares para os civis. Passando para os civis, saberia-se que uma nova Constituição seria estabelecida e que um regime mais democrático surgiria no Brasil. Então, aos pouquinhos, nós vamos construindo essa ideia, até que no ano de 1985 vem a chamada Diretas Já, Campanha das Diretas Já, onde o povo em massa vai para as ruas, muitos políticos, a população todo, muitos artistas, numa campanha enorme para que o Brasil pudesse voltar a ter uma eleição direta para presidente. Infelizmente, essa proposta foi defendida por um deputado de Goiás chamado Dante Oliveira. A ideia do Dante Oliveira era justamente que a primeira eleição para o Brasil pudesse ser direta, entretanto o Congresso Nacional decide que essa eleição seria indireta. O próprio Congresso acabaria por eleger o primeiro presidente da República no Brasil pós-ditadura militar. O primeiro presidente eleito foi Tancredo Neves, membro do PMDB, né, que durante a ditadura militar era um partido de centro. Nós tínhamos apenas dois partidos, né, a Arena, que era um partido da situação, ligado aos militares, e o MDB. Entretanto, durante a sua trajetória política, se mostrou um político muito capaz de articular politicamente, muito respeitado pela população. Então, o Congresso Nacional decide que Tancredo Neves seria, então, o primeiro presidente do Brasil pós-ditadura militar. Ele morre antes de uma pneumonia e quem assume é o vice José Sarney. José Sarney tinha como principal missão, então, formar uma nova Constituição brasileira. Essa Constituição ficou a cargo de um outro político do MDB chamado Ulisses Guimarães, responsável pela relatoria que levaria, então, à formação da nossa Constituição. Ela não foi tão rápida assim, foi um processo muito lento, de muito debate, de ampliação do debate para diversas camadas da população brasileira. A ideia era que todos os setores pudessem ter representação e que ali, além da conquista de direitos políticos que foram perdidos ao longo da ditadura, ampliassem também os direitos sociais e os direitos civis, até então muito aquém da demanda da população brasileira e da sociedade brasileira. Esses direitos, então, foram sendo garantidos e incorporados na Constituição, por isso que a Constituição é chamada de Constituição Cidadã. Essa é o cunho. Se você observar isso em alguma questão de vestibular, normalmente esse nome vai aparecer, a Constituição Cidadã de 1988. Nessa Constituição nós tivemos, então, a efetivação do Brasil como um Estado democrático de direito, onde a Constituição deveria ser respeitada e os direitos fundamentais deveriam ser respeitados dentro daquilo que era estabelecido na Constituição. Nós temos uma democracia plena, isso quer dizer que a cidadania está sendo ampliada aos indivíduos, que a democracia funciona em todos os aspectos, sem restrições, sem perseguição a partidos e indivíduos, enfim. Os direitos políticos seriam garantidos pelos indivíduos de votar e ser votado, de participar, de discursar, enfim. E ampliação de direitos civis e sociais, como direito à moradia, direito à educação, direito à terra, direito ao trabalho, enfim. Uma série de aspectos que amplia de fato, né, moderniza o Brasil em termos sociais, civis e políticos, trazendo o Brasil para um novo patamar das possibilidades de crescimento quando a gente fala de cidadania e democracia.
Entretanto, nós temos uma série de desafios ainda, principalmente nas questões ligadas aos direitos sociais, por conta da questão da desigualdade no Brasil, por conta da questão da ampliação da possibilidade de mais pessoas não só tomarem consciência dos seus direitos e deveres, mas também incorporarem uma série de possibilidades de terem acesso àquilo que é fundamental à vida. Então, um dos grandes desafios no Brasil hoje não é só a consideração de direitos políticos, isso a gente tem observado a cada ano nas eleições, apesar das rixas políticas, dos discursos extremos que vêm e que vão, a democracia do ponto de vista político tem funcionado no Brasil desde então. Do ponto de vista dos direitos civis brasileiros, nós temos uma série de novas conquistas, por exemplo, quando a gente fala da questão das mulheres, a Lei Maria da Penha, quando a gente fala, por exemplo, nas questões ligadas aos trabalhadores, nós temos uma série de possibilidades também que foram sendo consolidadas ao longo desse processo, com a formação primeiramente de sindicatos que puderam voltar a funcionar com a nova Constituição. Quando a gente fala também de ampliação dos direitos relacionados à educação, que ainda é muito aquém, o Brasil ainda tem uma gama muito grande de analfabetos, entretanto tem se ampliado muito a quantidade de acesso à educação no Brasil. Às vezes a gente amplia um pouquinho, às vezes os dados caem um pouco, mas em comparação com a comparação histórica, avançamos sim nas últimas décadas, desde a formação da Constituição de 1988. Mas sem dúvida nenhuma, os maiores desafios ainda são ligados aos direitos sociais, os direitos das minorias, que têm aparecido muito nos últimos anos, e ainda é relegado a uma série de preconceitos e de dificuldade de ter novos grupos políticos que vão surgindo com o tempo, de ver esses grupos participando mais efetivamente, tendo leis e princípios que garantam direitos cada vez mais para uma população cada vez mais heterogênea, com novos desafios, que daqui para frente a cidadania deve, de alguma forma, começar a discutir, abarcar e ampliar. Moçada, espero que tenham compreendido. Fechamos o nosso conteúdo sobre democracia e cidadania e nos vemos então numa próxima aula. Valeu, beijão para vocês, até a próxima.